Vamos falar de quero mudar, mas não consigo. Ora, isto é uma problemática que acontece a muita gente, não é? Porque realmente as pessoas ouvem falar de mudança, veem que outras pessoas mudaram, sabem na teoria que mudando algo poderão ficar melhor, mas depois na prática não conseguem mudar. Ora, nós hoje vamos desconstruir o porquê, não é? Primeiro temos que saber que mudar é mudar comportamentos, por isso, mudar padrões. E temos que ver que isto é algo individual, tem que partir de nós, de dentro para fora, porque se for de fora para dentro não é uma mudança, é uma influência. Né? Nós temos que ter muita atenção e pensar nas palavras, não é? Porque as pessoas às vezes dizem, mas eu vou mudar. Não é? Isto é algo que está a verbalizar, mas depois, na prática, mesmo que queira fazer a mudança, falta-lhes as ferramentas, não é? Porque mudar não é fácil. Nós somos construções. Um exemplo de uma pessoa com 30 anos tem 30 anos de construção. Por isso, para mudar, tem muita dificuldade. Nós estamos mais habituados a lidar com nós não mudarmos. Não é? Nós somos assim, adaptámos-nos a ser assim, o nosso contexto conhece-nos assim, sabe que nós somos assim, todos nós somos previsíveis quando não mudamos, por isso o nosso contexto aceita-nos porque nós somos previsíveis. Claro que depois existem aquelas pessoas que nos usam por nós não mudarmos, não é? Há muitas pessoas que não mudando estão a beneficiar muitas pessoas à volta delas. Começando pela família, pais, mães, filhos, irmãos, companheiros, amigos, né? Nós, quando mudamos, nós, o eu, tudo à nossa volta muda. Este é o grande problema quando as pessoas procuram ajuda especializada, sentam-se aqui à minha frente ou estão numa câmara online e dizem, né? O que é que vai acontecer depois da mudança? Porque esse é que é o receio e o medo. Por isso, muitas vezes, as mudanças ficam só pelos desejos, não pela concretização. Porque tudo muda, não é? Eu não posso, por exemplo, estar a empoderar uma mulher, não é? E a mulher pensar que, se tiver um companheiro, que a relação de poder entre os dois fica na mesma, porque não fica. Porque ela não tinha poder, vai passar a tê-lo, não é? Um filho ou um pai se mudar algo, não é? Vai romper uma zona de conforto de outro, não é? Eu tenho um pai ou uma mãe que me fazem isto, eles agora o mudam, a minha zona de conforto está alterada. Isto vê-se muito nos adolescentes, os neném, não é? Eles não trabalham nem estudam, porque hoje em dia acham que os pais têm que os sustentar para eles viverem os sonhos deles. Ora, depois ficam em casa até aos 30 anos e os pais não sabem o que é que hão de fazer, não é? Porque eles andam lá nas ideias de que vão ter os melhores empregos, que os cursos dão para ter ordenados muito grandes, ou então vão para o virtual, para os youtubers e para os blogs. Na prática, os nenéns não se revêem em nada, porque eles não sabem o que querem fazer. Esse é o grande problema. Ora, não sabem porque querem fazer porque têm uma zona de conforto proporcionada pelos pais. Os pais, quando mudam, dizendo acabou, a partir de agora ou vais trabalhar ou pagas as tuas contas, está a mudar a zona de conforto do adolescente ou do jovem adulto, não é? Por isso, quando nós mudamos, algo muda à nossa volta, não é? Quando nós temos um companheiro ou marido ou namorado agressivo e nós procuramos ajuda e empoderamos, o namorado, companheiro ou amigo vai ver que o que ele faz, que fazia antes, já não resulta, porque a reação é diferente. A maneira que a pessoa está a gerir a agressão é diferente. Por isso, há sempre mudanças. Estas mudanças é que que criam muitos medos e muitas ansiedades. Né? Há pessoas que para irem do período de eu quero mudar até começarem a mudar, pode ser meses ou anos. Né? Porque têm que primeiro se habituar
ver se a zona de conforto que vai ser aumentada, porque nós quando mudamos a zona de conforto aumenta. A nossa zona de conforto é o que nós conhecemos. A nossa mudança está lá fora. Nós não conhecemos, por isso nós vamos alargar a zona de conforto. Isto pode ser feito sem ajuda especializada por tentativa e erro. A pessoa vai mudando a ver o que é que funciona melhor para elas, não é? O problema é que hoje em dia as pessoas são também comodistas, preguiçosas e entram muito nas rotinas. Por exemplo, uma mãe com filhos hoje em dia é muito difícil fazer uma mudança. Porquê? Ela trabalha. Depois chega à casa, tem os filhos, tem as coisas da casa para fazer, os estudos, todas as solicitações. Por isso, na prática, ela não tem tempo para a mudança. Não é? A vida, às vezes, não nos dá as condições para nós mudarmos. Mas nós sabemos que precisávamos de mudar algumas coisas. Só que a ajuda especializada tem esta vantagem, é que nós, ao contrário da pessoa, por isso nós estamos a ver o contexto da pessoa do lado de fora. Né? Nós sabemos o que é que podemos ir alterando aos bocadinhos, de maneira a que a zona de conforto da pessoa que vai ser alterada vá aumentando de forma segura, previsível, não é? Que é para a pessoa não ter receios. E muitas vezes, por exemplo, uma mãe com filhos pode alterar muitas coisas. Começar pelas regras, pelos horários, pelas expectativas, pelas exigências. Tudo isto é algo que pode ser mudado para ela beneficiar. Porque se ela tiver mais regras, tiver orientações claras que os filhos percebam e cumpram, ela ganha tempo. Tempo para ela. Ela, mulher, né? Porque ela como mãe está ocupada e como profissional trabalhadora também. Aqui é para ir buscar tempo para a mulher, porque as mães com filhos, a maior parte das vezes, abdicam de ser mulheres, porque têm filhos. O que é que impede a mudança? Por isso, a pessoa quer mudar, o que é que impede? Para já, e muitas vezes, a maior parte das vezes, são dificuldades financeiras. Há pessoas que querem mudanças radicais que só podem ser feitas alterando algo, né? Mudando de empregos, vendendo casas, passando de um carro mais caro para o mais barato, ou vice-versa. Esse tipo de mudanças que envolvem a parte estrutural, a parte económica, impede. Não é? Se nós idealizarmos algo que nós não podemos fazer, ficamos pela idealização. Começamos a trabalhar a frustração, porque queremos, mas não podemos ter. Depois o comodismo, né? As pessoas são muito comodistas. Aqui assim eu acho que é o fator, o comodismo e a preguiça também, porque muitas vezes começam a mudança, mas a mudança é algo que é uma alteração de padrão. Por isso, eu fazia sempre isto e agora tenho que fazer sempre aquilo. E muitas vezes as pessoas mudam, fazem um bocadinho e depois voltam outra vez ao registro anterior, porque têm preguiça. Mudar é exigir mais de nós, não é? Claro que não podemos estar muitas vezes a fazer o que fazíamos antes, porque por fazermos o que fazíamos antes é que não mudamos. Por isso, para mudar, nós temos que exigir mais de nós. A ter mais regras, mais horários, obrigar-nos muitas vezes, não ligarmos às nossas sabotagens, porque nós também nos sabotamos, não é? Para mudar. Por isso, a mudança é muito difícil. Por isso é que muita pouca gente muda. Depois, o contexto também impede. Se nós tivermos maridos, pais ou filhos, ou namorados ou amigos, né, que estão a beneficiar do que nós somos e nós mudamos, todos eles vão sabotar as nossas mudanças, não é? E eles conhecem-nos, sabem por onde é que podem sabotar. Muitas vezes, em relações agressivas, a mulher tenta mudar e há um registro de agressividade do homem para ela. Por isso, ela depois procura ajuda e muda. Ora, quando o agressor vê que a vítima está a mudar, ele muda o registro, deixa de ser agressivo e passa à fase da corte, do cortejamento, quase um enamoramento, que sabe que a vítima conhece esse registro, gosta desse registro. Então ela para a mudança porque afinal ele mudou. Ele não mudou. Ele está aqui a sabotar a mudança dela. Né? São estas pequeninas nuances que muitas vezes as pessoas, não pedindo ajuda especializada, estão dentro das relações e não percebem. Porque um agressor tem sempre o pico da agressão, a vitimização, o pedido de desculpa e o enamoramento, a corte. É sempre este círculo que faz. E se vocês repararem bem,
quem está envolvido com pessoas agressivas, a agressividade, volto a dizer, não tem nada a ver com bater. É uma pessoa que é mais rígido, uma pessoa que é mais ciumento, possessivo, que verbaliza agressivamente, que nos trata mal, que nos chama nomes, que nos controla as contas, que não nos deixa vestir, que não nos deixa pintar, que não nos deixa estar com determinados amigos, que nos corta as relações com as famílias. Isto é uma relação agressiva. Por isso, o que é necessário a pessoa saber é que pode mudar, a mudança aqui é para ela ficar melhor. Porque há muita gente aqui a mudar para os outros ficarem melhores. Essa mudança é a pior mudança, não é? Porque o outro depois desaparece. Ora, vão lá ver o meu vídeo sobre mudar, porque eu já fiz um vídeo sobre mudar. Hoje estamos a falar de eu quero mudar, mas não consigo. Não é a mesma coisa. Por isso, a necessidade impede-nos. Muitas vezes nós temos necessidade de mudar, mas a necessidade que nós encontramos para mudar pode não ser a melhor, não é? Se nós tivermos um problema grave de saúde, nós temos que mudar, porque se não mudarmos, morremos, não é? Isso acontece, muitas pessoas têm ataques cardíacos ou AVCs ligeiros que têm ali a noção que podem morrer, então mudam, não é? Ora, aquela necessidade não foi inventada por elas, apareceu, não é? É claro que é fruto da vida que construiu, mas nós, para mudarmos, temos de ter uma necessidade, saber qual é, e depois saber o que vai acontecer depois de nós mudarmos. Porque depois de nós mudarmos, aquela necessidade deixa de existir. Passam a haver outras. Mudar, é isso muitas vezes que eu, como psicólogo, tenho que ser pedagógico logo na primeira consulta com as pessoas, porque mudar não é um fim da linha. Mudar é um início. Nós muitas vezes as pessoas pensam que mudam e ficam melhor. O problema é que não é assim. As pessoas mudam para melhor, mas quando chegarem a esse patamar do melhor, depois podem ter que mudar outras coisas, não é? Nós estamos sempre em mudança. O nosso desenvolvimento, desde que nascemos até que nos vamos, não é? Nós estamos em constante mudança, não é? O que é necessário é nós sabermos que a mudança é boa para nós, que nos faz bem e que nós lidamos bem com ela. Porque também há casos de pessoas que mudam, mas depois não lidam bem com a mudança. Porque ao mudar, por exemplo, não procuraram ajuda especializada, fazem a automudança. Há pessoas que o conseguem fazer. Só que depois o contexto onde estão fica tão agressivo por ela ter mudado, não é? Que a pessoa, o que é que faz? Volta ao antigo registro. Ora, quando nós estamos num contexto em que fazemos uma mudança e depois voltamos ao antigo registro, estamos a dar indicação ao contexto que pode influenciar a mudança da pessoa, porque a pessoa mudou, nós fomos agressivos e ela recuou. Então o que é que nós vamos fazer? Sempre que ela quiser mudar, vamos ser agressivos. Ora, aí está. Isto são padrões do nosso contexto que fazem a sabotagem da nossa mudança. O que impede também de nós mudarmos é a idealização. Há pessoas que querem mudar para algo que não suportam ser, não têm capacidade para ser. Por isso ficam sempre na idealização. Vivem muito aqui com a frustração, porque elas querem, muitas vezes até o podiam fazer, mas para haver mudança tem que haver reconstrução. Nós não podemos mudar sem nos reconstruir. Reconstruir é aprender coisas novas, não é? Uma mudança, porque às vezes as pessoas pensam que mudança é mudar algo drástico na nossa vida. Não. É, por exemplo, saber e admitir, olha, um exemplo nas mulheres, né, que hoje em dia, numa relação, trocar um homem por outro homem, simplesmente pela razão da fidelidade, por isso da infidelidade, a pessoa tem que saber que hoje em dia a fidelidade é muito escassa, não é? Por isso muitas vezes pode estar a mudar a pessoa por outra. Ora, aí está uma idealização, porque está a pensar que a outra pessoa não vai ser infiel. Aqui está. Nós temos que analisar todas as dimensões, porque acontecem muitos casos de mulheres que muitas vezes chegam aqui ao meu gabinete porque vivem depois desta culpa de terem terminado relações em que o homem realmente era bom em muitas dimensões. Bom pai, bom companheiro, era divertido, estava presente, no bom e no mau, sustentava a casa, mas cometeu o erro de ser infiel. Ora, a mulher ficou
nas crenças dela aquilo não era permitido, terminou a relação, tinha poder na relação para a terminar, porque há muitas mulheres que não conseguem terminar relações. Pronto. Mas estas terminaram e agora estão com filhos ou sem filhos à procura de outras pessoas, na idealização de encontrar alguém que não seja infiel. Depois, ou encontram aqueles que dizem que não são infiéis, mas que são piores que os anteriores, não é? Ou então o comparativo é sempre mau. Porque aquela pessoa com quem estavam realmente era a pessoa que preenchia mais dimensões para ela. Teve, mas foi um erro. Ora, o que nós temos que ver aqui na ajuda especializada não é dizer à mulher para aceitar a infidelidade. Não. É ela deixar de idealizar de que existem homens fiéis. Isto é uma mudança. Depois pode entrar numa relação, não aceita a infidelidade, mas sabe que pode existir. Por exemplo, está mais atenta. Investe mais na relação. As pessoas têm que saber que as infidelidades masculinas ou femininas acontecem maioritariamente por insatisfações, por rotinas, por as pessoas deixarem de investir na relação, por más comunicações. Por isso, quando as pessoas começam as relações, não há infidelidades. Não? Ou então já existem, mas isso porque escolheram uma pessoa errada. Vão lá ver os meus vídeos sobre como escolher a pessoa certa. Não é? Se nós escolhemos uma pessoa que foi uma amiga que nos disse que ele era um bom namorado e ele já dormiu com todas as nossas amigas, é natural que o registro dele não vá mudar, não é? Por isso, nós temos que ter aqui consciência, quando escolhemos uma pessoa, de que é nos inícios que nós temos, nós e ela, nos conhecer e de nos adaptar e pôr as regras, não é? Esta é uma das situações em que a maior parte das pessoas tem que mudar, porque terminam uma relação e começam outra exatamente igual, sem falar, sem pôr regras, sem nada. Ora, não há mudança. Por isso, quando uma pessoa termina uma relação porque algo correu mal, tem que ser analisada. Temos que ver o que é que fez mal à pessoa, porque é que ela está a sofrer, o que é que ela permite e não permite. Para depois, no perfil da próxima pessoa que quiser, essas situações onde ela foi magoada não estarem lá presentes. Não é? Se não se falar, se não se exigir, se permitir tudo, e nos inícios é que se permite tudo. Temos que ver aqui conhecer os nossos padrões. Nós, para mudarmos, se não conhecemos os nossos padrões, vamos mudar para quê? Não é? A mudança tem que ter uma autoavaliação, um autoconhecimento. Pessoas com baixa autoestima produzem muito poucas mudanças, porque elas não se conhecem e o que conhecem acham mau. Por isso, o que é necessário aqui, primeiro, para mudar, é empoderar. A pessoa tem que ganhar confiança no que é, no que sabe, nas suas competências e sair do jogo da comparação. Porque as pessoas que têm baixa autoestima estão sempre a comparar com as outras pessoas. Eu sou pior, eu sei menos, eu não sou assim, tenho um corpo pior, visto-me pior, tenho menos gosto, menos... É sempre no comparativo. E empoderar é sair deste comparativo. Há pessoas maravilhosas que, saindo do comparativo, empoderam. Porque elas são únicas, elas não têm que estar a compararem-se com ninguém. Independentemente da altura, da gordura, da inteligência, elas são especiais. Têm que encontrar pessoas que as valorizem por serem assim. Uma pessoa especial na mão de quem não as valoriza não é especial. Isso vocês já sabem, não é? Por isso, o que impede também mudanças são traumas. Se nós tivermos traumas passados não resolvidos, ora aí está, é necessário ajuda psicológica para irmos lá atrás resolver esses traumas, para depois, agora, nós podemos mudar. Porque muitas vezes os traumas impedem da nossa mudança. E depois, a parte que eu mais gosto de trabalhar quando as pessoas me procuram para mudar, que é os benefícios. As pessoas, como estão atualmente, têm benefícios. Se mudarem, podem perder esses benefícios. Por isso, as pessoas fazem essa contabilização. O que é que eu vou perder e o que é que eu vou ganhar? O problema é que o que eu vou perder eu sei, porque é palpável. Eu tenho. Pode ser pouco, mas tenho. O que é que eu vou ganhar? Não sei. Nunca estive lá, não sei. Não é palpável. Ora, é nesta comparação que as pessoas têm receio em mudar.
Por isso, as pessoas não mudam porque querem evitar, por exemplo, confrontos. Para mudar, muitas vezes as pessoas têm que ter confrontos. Confrontos é falar. Por isso, falar com os pais, falar com os filhos, falar com os companheiros, dizer o que querem e o que querem mudar. Há pessoas que não conseguem fazer. Elas não são pessoas que têm como registro o confronto. São mais submissas o registro. Têm medo da solidão, porque pensam sempre que se a pessoa do outro lado não aceitar a sua mudança, não a quer. Abandona. Ela fica sozinha. Ora, aí está. E da rejeição, porque para a pessoa ficar sozinha há um período de rejeição. Isto tudo tem a ver com a autoestima da pessoa. Há pessoas que aceitam bem a rejeição no sentido de desafio, há outras pessoas que sentem a rejeição como vai à parte da insegurança, né? A pessoa ainda fica pior. É necessário nós vermos que nas idades as crianças não mudam muitas vezes por birra, não é? Nós queremos, eles não mudam. Não é? Porquê? Porque enquanto não mudarem, nós estamos-lhes a dar atenção. Não é? Este é o registro das birras. Quanto mais atenção se der a uma criança que estiver a fazer birra, mais ela faz, porque é uma ferramenta de controle. Depois vem os adolescentes. Não mudam porque não querem perder benefícios. Eles têm tantos benefícios hoje em dia de que, se eles forem trabalhar, vão perder o descanso, o conforto, ser com os amigos, o dinheiro do papai e da mamã. Eles não mudam. Aqui os pais têm um grande problema com esta nova geração. Ou os pais se põem finos, não é? E pensam neles, porque hoje em dia pensar nos filhos só é um erro. É uma má educação. Nós estamos a gerar mas novas gerações. Estas novos adolescentes não estão preparados para a vida. Claro, os pais estão a subprotegê-los e depois, eles, quando os pais falharem, a sociedade devora-os. Os adultos não mudam porque estão habituados à zona de conforto. Né? Enquanto não sentirem agressões, nojo, raiva, desconforto, dor, ficam na sua zona de conforto. Não é? O idoso não tem a necessidade de mudar porque o benefício e o malefício, não é? Ele, neste momento, não tem muitos benefícios pela idade em si. Não é? O que é necessário nós vermos é que o contexto é importante. Temos que analisar, isto aqui na ajuda especializada é o que nós fazemos, analisar no contexto da pessoa quem é que são os beneficiários, os pais, os filhos, os companheiros, em que é que beneficiam, porque é que está instituído entre eles que a pessoa beneficia daquilo. Ora, aqui está o registro da submissão, temos que saber porque é que a mulher dá e não exige nada, não é? Temos que ver qual é as dificuldades da pessoa em si. Aqui começamos pela autoestima, pelo empoderamento, não é? Para elencar e priorizar as mudanças, porque muitas vezes a mudança para ir do ponto A ao B é preciso passar por vários pontos, são várias mudanças. Temos que ver os fatores que podem complicar, que é, por exemplo, haver filhos, haver empréstimos, haver dívidas, haver ameaças, agressões, tudo isto dificulta as mudanças. Temos que ver aqui a parte da sexualidade, porque a pessoa está num duo e muitas vezes numa mudança vai ficar ela sozinha. Como é que está na sua sexualidade? Porque se a sexualidade dela ela não se conseguir satisfazer sozinha, pela via da masturbação, ora vão lá ver o meu vídeo da sexualidade, isto muitas vezes é um impedimento para mudar. Porque a pessoa não quer ficar sozinha. E sabendo que está sozinha não vai ter prazer, porque ela não tem sozinha. Há pessoas que associam o prazer só ao outro. Temos que também ver que a personalidade das pessoas difere para as mudanças. Há pessoas que são teimosas e aqui as pessoas, isto é um fator determinante. Há pessoas que pensam que serem teimosas é um poder e muitas vezes é um obstáculo, não é? A teimosia é uma proteção que a pessoa encontrou. Para mim, muitas vezes eu digo aqui às pessoas aqui em frente, a teimosia são as birras das crianças, só que em adultos. Deixaram de lhe chamar birras e passou a ser a teimosia. Há mulheres que têm orgulho de serem teimosas, mas muitas vezes não têm as coisas porque são teimosas. Não é? Só que, como ela acha que a teimosia é uma qualidade dela, não culpa a teimosia, não muda. Não é? Depois temos que ver aqui a parte da personalidade. A pessoa pode ser mais carente de afetos, por
infâncias um bocadinho mais distantes e onde o amor e o carinho não foi tão privilegiado, que cria mais dependência, a pessoa verbalizar pouco, não é? Há pessoas que não sabem ter uma conversa, não sabem, elas sabem o que querem, mas não sabem dizer. Não é o português. Não sabem chegar lá. Emocionalmente, elas foram construídas para não falar, para aceitar, ouvir e fazer, ouvir e calar. Por isso, não sabem verbalizar. Ora, aqui tem que se ir pela lado do empoderamento. A pessoa tem que saber o que quer e saber dizer o que quer. Pode ter uma personalidade que não seja confrontativa, não é? Que seja mais insegura das suas capacidades, então acha que em qualquer discussão perde sempre. Isto são aquelas pessoas que verbalizam muito, as outras pessoas têm razão, eu nunca consigo fazer nada de direito, não é? São as pessoas que dão logo à partida qualquer confronto como perdido. Elas perdem. Isto tem muito a ver com a autoestima. As pessoas têm muitos pensamentos automáticos, por isso não mudam, não é? As pessoas negativas, na mudança, têm sempre este tipo de frase, que é, se calhar mudo e vou ficar pior, ou depois as pessoas podem não gostar tanto de mim, ou vou perder muita coisa que tenho agora e trocar por algo incerto. Isto é uma pessoa negativa perante a mudança. Mas há pessoas positivas perante a mudança, que é mudar é fácil, mas como é que vai ser o depois? Não é? Porque é incerteza. Não é? A pessoa nunca esteve lá no depois, só sabe agora. O que é que eu vou ganhar? Compensa o que é que eu vou perder? Isto é ser positivo, mas está a analisar. E se não resultar, eu mudo outra vez. Isto aqui é positivo, mas tem por base um erro, porque se ela mudar e não der o tempo suficiente para ver que a mudança teve efeito. Por isso é que há muitas pessoas que estão sempre a mudar o seu registro. Na prática, elas não mudam, não é? Porque muitas vezes nós pensamos que adaptar-nos é mudar. Não. Os políticos, por exemplo, eles adaptam-se, não mudam. Não é? Eles adaptam-se aos contextos, mas não mudam, porque eles são sempre iguais. O registro de um político, desde o início até ao fim da sua carreira, é sempre igual. Ele vai, mas é adaptando-se. São duas coisas diferentes. Ora, está. Se nós não sabemos a diferença entre adaptar e mudar, não saímos do sítio. Por isso, nós somos os nossos maiores sabotadores na mudança, não é? Nós somos anos de construção em que aceitamos muitos erros, não é? A nossa vida. Há erros que nós aceitamos, adaptamos-nos a eles. Claro que agora, para ficarmos melhor, nós temos que mudar. Deixar de aceitar esses erros e mudar para melhor. Por isso, aqui a ajuda especializada é fundamental. É o único meio de a pessoa saber que mudou. Porque na ajuda especializada nós sabemos o antes e o depois da pessoa. Porque nós já temos outras experiências de pessoas exatamente igual. Às vezes, as pessoas mudam aqui à frente da minha cadeira, não é? As caras são diferentes, mas os problemas são iguais. Cada um lida com eles de maneiras diferentes, mas o problema é igual. Nós já sabemos o que é que vai acontecer. Não é? Enquanto as pessoas estão com medo da imprevisibilidade da mudança, nós já sabemos o que é que vai acontecer. Por isso, nós já sabemos o que é previsível. E isso é muito importante em qualquer mudança.